Fala moçada, beleza? Então, equações trigonométricas. Cai muito equações trigonométricas. Cai muito equações trigonométricas, tá? Então vamos fazer aqui equações trigonométricas do seno, cosseno e da tangente hoje. Ontem eu terminei a aula falando do arco tangente, arco seno, arco cosseno, certo? Não confunda. Lá só podia ter um valor para o arco. Aqui não, nós temos que achar todos. Quer ver? Presta atenção, vamos lá. Então vamos lá, 6 equações trigonométricas. Equações trigonométricas é um assunto bem interessante, tá? E uma equação trigonométrica, ela se caracteriza sempre quando eu tiver alguma coisa tipo assim, ó, seno de um ângulo, vou colocar um ângulo θ para não colocar o x, um ângulo θ qualquer, igual a um valor, tá? Lembrando que o seno, ele está sempre entre entre menos 1 e 1, certo? Então tem que ser um valor aqui entre menos 1 e 1. Vou colocar assim, ó, menos 1 e 1, tá? Então sempre que eu tiver seno de alguma coisa igual a um número, tá? Isso daqui é uma equação trigonométrica. Pode ser também cosseno do ângulo θ. O cosseno também está entre menos 1 e 1, tá? Também tangente de θ. A tangente não, a tangente pode ser qualquer número real. Tá? Então, sempre quando eu tiver uma função, uma equação assim, né? Seno de um ângulo é igual a um valor, isso aqui é uma equação trigonométrica. Ou sempre que eu chegar em alguma coisa desse jeito, tá? Porque a gente vai, muitas vezes a gente vai trabalhar uma outro tipo de equação que vai resultar em alguma coisa assim, tá bom? Isso aqui lembra um pouco o último assunto da aula passada, que foi arco seno, arco cosseno ou arco tangente, tá? Por exemplo, quando eu vejo assim, ó, seno de x é igual a meio, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando qual que é o ângulo cujo seno dá meio, entendeu? Parece o arco cosseno, parece um arco seno, mas não é. Por que não é? Porque o arco seno, ele só pode dar um valor, é uma função, né? Por exemplo, assim, ó, o arco cujo seno dá meio, né? Então, assim, ó, qual que é o arco que o seno dá meio? Então, qual que é o arco que o seno dá meio? Não é parecido? Parece que é a mesma coisa, mas isso aqui só dá um valor. Isso aqui só dá um valor, tá? Lembrando que o seno, ele varia do menos π sobre 2, né? O arco seno, ele varia do menos π sobre 2 até o π sobre 2, certo? Então, o meio vai ser aqui, ó. Vai ser o quê? Π sobre 6. Fechou, tá? Isso daqui é π sobre 6. Mas isso daqui não. Isso daqui pode ser infinitos valores. Quantos ângulos que o seno dá meio? Tá, o π sobre 6, esse daqui, dá o π sobre 6 mais uma volta completa e um monte de coisa, certo? Então, a equação trigonométrica, ele lembra isso aqui, mas nada tem a ver com isso aqui. Isso aqui é função. Isso aqui não. Isso aqui eu vou pensar em todas as soluções que o seno vai dar meio, certo? Então, vamos começar com esse aqui, ó. Justamente com seno de x igual a meio. Então, ó, resolva a equação. Seno de x é igual a meio. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou sempre fazer um ciclo trigonométrico, fazer os eixos, localizar onde é que vai estar o seno. O seno é medido no eixo vertical, né? Sem sono está em pé. E o meio está aqui, ó. O meio está aqui. Então, qual que é o ângulo que o seno dá meio? Então, como é no eixo vertical, eu vou traçar nesse ponto, que é o meio, uma paralela aqui ao eixo x, ó. Aí vai marcar esse pontinho aqui, ó. Então, esse arco, o seno dá meio. Esse arco aqui também, ó, o seno também dá meio, certo? Lembra que isso daqui é um triângulo, né? Retângulo. E o seno vai ser o quê? Cateto separado sobre hipotenusa. E a hipotenusa é 1, porque no ciclo trigonométrico o raio é 1. Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui é que é o seno que vale meio, certo? Ó. Agora, então, nós já descobrimos que o meio está aqui, né? O meio está aqui. O seno no eixo vertical, o meio está aqui. Então, o ângulo que dá meio, ele cai aqui
e cai aqui. Lembrando que são infinitos ângulos que caem aqui, são aqueles arcos côncavos, são infinitos ângulos que caem aqui, certo? E aqui também, infinitos ângulos que caem aqui também, certo? Tá. Aí, então, resolva a equação. Então, já cheguei. A primeira parte está aqui, está feita. Aí diz, no intervalo de 0 menor ou igual a x, que é menor que 2π. Então, o x, o ângulo que eu tenho que pensar aqui, cujo seno vai dar meio, esse ângulo tem que estar entre 0 e 2π. Então, 0 está aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π, ou seja, no 0 a 2π ele está falando a volta completa, certo? Ele quer saber qual ângulo na primeira volta dá o seno igual a meio. Bom, o meio está aqui, a gente sabe que o seno de 30 é meio, né? A gente sabe pelaquela tabelinha, né? Seno, cosseno, aí de 30, 45 e 60, aí vai dar 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Então, seno de 30 dá meio. Bom, então, qual é o ângulo em que o seno dá meio? Então, 30. Então, esse primeiro ângulo a partir do zero aqui é o quê? 30 graus, que é o π sobre 6, né? Como é que eu sei que é o π sobre 6? É só pegar o π é meia volta, e dividir em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais, certo? Então, esse daqui é o π sobre 6, que é o 30 graus, ó. 30 graus, certo? E esse daqui, ó, esse arco aqui, todo aqui, né? Ele também dá o seno igual a meio. E qual que é esse aqui? Bom, se aqui é 30, para dar esse aqui, esse triângulo aqui, ó, ele tem que ter aqui o quê? 30 graus para cá, certo? Então, em termos de arco, aqui é o π sobre 6. Então, é 1 π sobre 6, 2 π sobre 6, 3, 4, 5 π sobre 6. Então, pronto. Então, aí, ó, no intervalo de 0 menor ou igual a x menor que 2π, então o x aqui, né, a solução vai ser o quê? π sobre 6 e o 5π sobre 6. Tá aqui. Essa é a solução. São só dois arcos que dão, né, dois arcos nesse intervalo que o seno dá meio, certo? Agora ele diz aqui, ó, no conjunto dos números reais, ou seja, em qualquer ângulo, qualquer volta, 10 voltas, 20 voltas, quantos forem, certo? Então, daí a gente vai usar o que agora? O período da função seno, tá? Dessa função seno aqui, a função seno, ela se repete a cada 360 graus, né? Por exemplo, o seno de 30 aqui vai dar meio. Aí, se eu pegar 360 graus, dá meio de novo. Mais 360 graus, ou seja, ela se repete. A função seno, ela se repete a cada 2π, certo? Então, no conjunto dos números reais, eu vou fazer o quê? Eu vou sinalizar que a solução são todos os arcos côncavos que caem aqui e todos os arcos côncavos que caem aqui. Então, os arcos côncavos que caem aqui são quais? É o π sobre 6 mais voltas completas. K vezes 2π. 2π é uma volta completa. Tá? Então, o x teria que ser o quê? π sobre 6 mais k vezes voltas completas. Certo? Agora, os que caem aqui, né? Os que caem aqui. Então, os que caem ali vão ser quem? O 5π sobre 6 mais k vezes voltas completas. Então, tá aqui. São essas as soluções. Só que a gente não põe simplesmente assim, né? A gente põe assim, ó. O conjunto de solução vai ser os valores de x pertencente aos reais, tal que x igual a π sobre 6 mais k vezes voltas completas, ou x igual a 5π sobre 6 mais k vezes voltas completas, com k pertencente aos números inteiros. Agora sim, a resposta completa. Dá mais trabalho escrever tudo isso aqui do que resolver o problema em si. Certo? Então, olha, gravem isso. Vai acontecer muito isso. Ou ele vai pedir a solução na primeira volta, e daí vão ser simplesmente os dois arcos, ou ele vai pedir no conjunto dos números inteiros. Então, vão ser os mesmos dois arcos
mais voltas completas, tá? Porque qualquer arco que cai aqui, então, π sobre 6 menos 10π vai cair aqui. π sobre 6 mais 20π, então mais 10 voltas completas, vai cair aqui, entendeu? É assim que funciona e é assim que a gente escreve, beleza? Vamos praticar mais. Então tá aqui, ó, veja assim essa. Resolva a equação seno de 3x menos π igual a menos meio. Então lembra que lá no começo eu falei assim, ó, seno, e daí eu coloquei o ângulo θ é igual a um valor, né? Eu coloquei meio lá, coloquei igual a um valor que está entre o menos 1 e o 1. Então, ó, esse valor está entre o menos 1 e o 1, né? Menos meio está aqui no meio, então beleza. Então o seno e o θ, quem que é? O θ é tudo isso aqui, ó. Então vamos começar com θ, tá? Então, ó, 3x menos π vai ser o θ, certo? Então vamos pensar assim, ó, seno de que ângulo dá menos meio? Tá? Então, ciclo trigonométrico, localiza os ângulos, 0, e ficou feio aqui, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π. O seno é medido no eixo vertical, né? Sem sono está em pé. O menos meio está aqui, ó. Menos meio é aqui, ó. Aí eu trago uma paralela ao eixo horizontal, ao eixo X ali, tá? E localizo os arcos em que o seno dá meio. Bom, que arco é esse aqui, né? Lembra que tem um triângulo retângulo, certo? E o seno desse ângulo aqui vai dar meio, ou seja, esse sobre esse dá meio. Qual é o ângulo no triângulo retângulo em que o seno dá meio? Ah, não, mas aqui é menos meio. Não, tudo bem, mas ignorando o sinal por enquanto. No triângulo retângulo, qual é o ângulo em que o seno dá meio? É 30 graus. Então, esse aqui, no caso, vai ser o quê? Menos 30. É 30 para baixo aqui, certo? É 30 para baixo. Então, veja. Ele quer que eu resolva isso aqui, sendo U é o quê? O universo. Aonde vão estar, onde vai estar a solução, tá? O conjunto U, que é onde está a solução. Esse conjunto universo, onde eu vou pesquisar a solução, é o conjunto dos reais. Então, qualquer número real, qualquer ângulo. Então, veja, deu aqui, ó, menos meio está aqui, ó, menos meio está aqui. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui caiu aqui, certo? Bom, que ângulo é esse aqui? Bom, aqui é 30 graus, né? Então, se eu pensar no lado negativo, aqui é o menos π sobre 6, que é o 30 graus, que a gente acabou de ver, né? Se eu dividir aqui o π em 6 partes iguais, está aqui, ó. Agora eu vou dividir o de cima também em 6 partes iguais, ó. Certo? Tá aí. Então, se eu contar no sentido positivo, vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse daqui vai coincidir com o 11π sobre 6. E esse daqui vai ser o quê? O 6, 7. 7π sobre 6. Certo? Cai aqui, ó. Então, os ângulos na primeira volta positiva, que dá o seno igual a menos meio, é o quê? 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Na primeira volta negativa, é o menos π sobre 6, e aqui coincide com o menos 5π sobre 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5π sobre 6. Entendeu? No sentido negativo. Aqui é o sentido negativo, tá? Eu posso usar tanto o positivo quanto o negativo. Posso usar sem problema nenhum. Mas eu vou usar o positivo aqui, tá? Se der espaço, eu uso o negativo também, vou mostrar. Então, quer dizer que esse ângulo θ pode ser o quê? O 7π sobre 6 ou o 11π sobre 6, correto? Mais voltas completas, porque é um universo. Então, veja, esse ângulo θ, ele pode ser quem? O 7π sobre 6 mais k vezes voltas completas. Ou ele pode ser quem? O 11π sobre 6 mais k vezes voltas completas, tá? Pode ser esse ou esse, certo? O θ. Só que aqui não tem θ, aqui tem tudo isso aqui. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou igualar aquilo ali, ó. Vai ficar assim, ó, 3x menos π vai ser igual a 7π sobre 6 mais k vezes
voltas completas. Aí eu vou isolar o x, porque eu quero saber o x, né? A solução é o x. Não é tudo isso aqui, é o x. Então eu vou isolar o x. Então vai ficar assim, ó. 3x igual a 7π sobre 6 mais π, mais k vezes 2π. Certo? Aí eu tenho que somar isso aqui, né? Então, multiplico em cima por 6 e embaixo por 6, né? Π é a mesma coisa que 6π sobre 6. E 7π sobre 6, 7π sobre 6 mais 6π sobre 6 dá 13π sobre 6. Então, isso aqui vai ficar 3x é igual a 13π sobre 6 mais k vezes voltas completas. Certo? Só que tem um detalhe aqui, ó. 13π sobre 6 é o π sobre 6 mais uma volta completa, que cai aqui. É ou não é? Entenderam o que eu estou falando ou não? Porque quando eu jogo esse menos π para cá, eu vou somar com 7π sobre 6. Só que 7π sobre 6 é o quê? É meia volta mais π sobre 6. Aí eu vou somar isso, um π, que é meia volta. Então, peraí. Então, deu uma volta inteira mais π sobre 6, que é tudo isso aqui, ó. Só que essa volta inteira eu posso destacar ela. Então, isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6 mais 2π, né? Que é 12π sobre 6, 12π sobre 6 que é 12π sobre 6, que é 2π, mais k vezes 2π, correto? Pô, peraí, mas isso aqui é 2π, né? Então, k vezes 2π mais 2π é k mais 1 vezes 2π. Só que, pô, k mais 1 vezes 2π é a mesma coisa que k. Então, isso aqui eu posso ignorar, ó, porque é uma volta completa. Então, o 3x, ele é o quê? Ele é o π sobre 6 mais volta completa. Então, eu esqueço essa volta completa, eu posso ignorar ela. Ou eu entender que essa volta completa está aqui dentro, ó, porque aqui é k vezes voltas completas. E esse aqui é uma volta completa, então eu posso jogar lá dentro. Entendeu? Se o k for 0, né? Aí 0 voltas completas mais uma volta completa dá π sobre 6 mais uma volta completa, entendeu? Então eu posso simplesmente ignorar isso aqui, porque isso daqui está dentro dessas voltas completas, tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o 3 e passar dividindo. Vai ficar assim, ó. X é igual a π sobre 6 vezes o 3, porque o 3 passa para baixo, mais k vezes voltas completas, só que dividido por 3 também. Tá lá. Entendeu? Então, quer dizer que esse x aqui, a solução aqui foi o quê? π sobre 18 mais k vezes 2π sobre 3. Tá aqui. Essa é uma das soluções, porque agora eu tenho que fazer com o 11π sobre 6. Então, vou pegar isso aqui, ó, e igualar a 11π sobre 6. Então, vai ficar, ó, 3x menos π igual a 11π sobre 6 mais k vezes voltas completas, tá? Agora, eu vou pegar e jogar isso aqui para cá. Então, vai ficar aqui 3x é igual a 11π sobre 6 mais π, que é 6π sobre 6, mais k vezes voltas completas, certo? Agora, vai dar a mesma coisa, vou ter voltas completas aqui em cima, então vai ficar o quê? 3x vai ser o quê? 17π sobre 6, mais k vezes voltas completas. Espera aí, mas 17π sobre 6 menos uma volta completa, né? Lembra que uma volta completa é o quê? Cadê onde que eu coloquei aqui? Aqui, ó. Uma volta completa é 12π sobre 6. Então, se eu tirar 12π sobre 6 daqui, vai sobrar o quê? 5π sobre 6. Certo? Então, tirando uma volta completa aqui, dá 5π sobre 6. Aí eu pego 3 e passo dividindo. Vai ficar assim, ó. X é igual a, né? Menos 12, tirei 12. 5π sobre 6 vezes 3, mais k vezes voltas completas. Tá? Porque esse 12π sobre 6 está aqui dentro das voltas completas, ó. Então, eu tiro ele e é como se eu jogasse lá para dentro, ó. Ele vai ser mais uma volta completa lá, certo?
Então, aqui o x ficou o quê? 5π sobre 18 mais k. Ah, aqui faltou, né? Se eu passei o 3 dividindo aqui, ele passa dividindo aqui também. Então, aqui é sobre 3, ó. Tá? Mais k vezes 2π sobre 3, tá vendo? Entrou também aqui, ó. Aqui, como aqui entrou o 2π sobre 3, aqui também, porque o 3 passou dividindo e dividiu também o 2π, ó. Então, 2π sobre 3, ó. Então, o x aqui é isso e é isso, tá? Não deu espaço, mas eu teria que colocar o quê? X pertencente aos reais, tal que x é igual a isso mais k vezes 2π, ou x é igual a isso mais k vezes 2π, com k pertencente aos números inteiros, né? Ia dar aquela coisa gigantesca, né? Tá certo? Mas é assim que a gente faz, tá? Ó, eu igualo isso que está aqui dentro, tá? Com as soluções que eu achei, ó. Isso igual a isso aqui, ó. Daí eu passo o menos π para lá, aí eu vou somar o π com isso aqui e vou passar o 3 dividindo, tá? Então, passei o π para cá, ó, somei, deu isso aqui. Pô, mas deu uma volta completa aqui, então tira a volta completa vai lá para dentro, ó. Tirei, ó, tirei 12π sobre 6, tá vendo? Isso daqui eu esqueço, por quê? Porque está dentro das voltas completas, então esquece. Aí fica só π sobre 6. Aí pego o 3 e passo dividindo. Então, dividindo π sobre 6, vai ficar π sobre 18. E k vezes 2π, só que vai ser k vezes 2π sobre 3. Aí deu isso aqui, ó. Tá? Quando eu faço na outra, que é o 11π, a mesma coisa acontece. Eu jogo menos π para cá, fica mais π. Quando eu somo, dá 17π sobre 6. Tiro uma volta completa, que é 12π sobre 6. Então, não deu espaço para escrever isso aqui, mas, ó, 17 menos 12, 5π sobre 6, tá? E passei o 3 dividindo. Então, o 3 ficou multiplicando 6 e aqui ficou 2π sobre 3, tá aqui, ó. K vezes 2π sobre 3. Então, ficou assim, ó. Ficou apertadinho, mas tá bom, né? Deu para entender aí, certo? Bom, agora vamos para o outro aqui, ó. Resolva a equação cosseno x. Agora passou para cosseno. Até agora nós fizemos com seno. Mas é a mesma coisa, só que agora eu vou ter que investigar não no eixo vertical, mas no eixo horizontal, certo? Na primeira volta. Então, assim, ó. Qual é o ângulo que o cosseno dele vai dar raiz de 3 sobre 2? Então, vamos fazer aqui, ó. Ciclo trigonométrico, fazer bonitinho aqui. O eixo vertical, o eixo horizontal. Esse daqui é o eixo do cosseno, né? Com o sono está deitado. Aí aqui 0, aqui π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2 e aqui coincide com o 2π, certo? Bom, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. O cosseno positivo está para cá. Raiz de 3 sobre 2... Raiz de 3 sobre 2 é mais do que o meio. O meio está aqui, raiz de 3 sobre 2 está aqui. Raiz de 3 é 1,7, dividido dá 0,80 e pouco, deve estar por aqui mais ou menos. Tá? Esse aqui é o cosseno. Aí vem aqui, vem aqui. Aí encostou aqui, então esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Tá? Bom, qual é o ângulo que o cosseno da raiz de 3? No primeiro quadrante, qual que é o ângulo? Né? Qual que é o triângulo aqui, o triângulo retângulo, e qual que é o ângulo aqui que o cosseno da raiz de 3 sobre 2? É o 30 graus. Ó. É o 30 graus. E no caso em radianos aqui vai ser o que? O π sobre 6. É o mesmo π sobre 6 que nós fizemos lá anteriormente, tá? Que deu meio lá no anterior, certo? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. É o mesmo ângulo aqui, ó. Aqui deu π sobre 6, só que aqui nós estamos falando do seno. Agora nós estamos falando do cosseno. O cosseno aqui, ó, é o mesmo π sobre 6, tá vendo aqui, ó? Cosseno. Cosseno raiz de 3 sobre 2 aqui, ó. E é mesmo aquela tabelinha lá do seno, cosseno, tangente, né? Seno, cosseno de 30, 45, 60. Então, o cosseno de 30 dá isso aí, ó. Tá? Só que não é só esse aqui que dá, mas esse aqui também. E esse aqui qual que é? Então, eu vou dividir a outra metade também em 6. Então, deu π sobre 6, aí deu 2, 3, 4, 5, 6 π sobre 6, 7, 8, 9 π sobre 6, 10, 11 π sobre 6, certo? Se ele aceitasse aqui o sentido negativo, eu diria que é o menos π sobre 6. Mas ele não quer o sentido negativo, ele está só na primeira volta positiva, do 0 até o 2π.
Então, é o π sobre 6, que dá isso aqui, mas também o 11π sobre 6 aqui embaixo, que também dá o cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, resolva a equação para isso aqui. Então, conjunto de solução tá feito. É basicamente um desenho. Aqui não tem que fazer nada. Nessas aqui de cima que tem, porque eu tenho que isolar o x, né? Mas nessas aqui que só tem o x aqui, ó, é só fazer o desenho e matou. Então, vai ser o quê? A solução vai ser o quê? O π sobre 6 e o 11π sobre 6, tá vendo? Agora a gente vai precisar saber localizar e enxergar isso aqui. Aquilo que a gente viu de redução ao primeiro quadrante, né? Do seno vira cosseno, não, seno vira cosseno não, mas redução ao primeiro quadrante a gente vai usar aqui, ó. Enxergar os arcos, transformar em degrau para radianos, a gente vai ter que saber tudo isso daqui, tudo que a gente viu lá, a gente vai saber aqui, tá? Para resolver esse tipo de coisa. Beleza? Vamos para mais exercícios. Bom, a gente fez lá de senos, né? Fez lá um de cosseno. Agora, o cosseno é muito semelhante ao seno, tá? Quando cai assim uma expressão cosseno de 2x mais π sobre 3 é igual a um valor, você vai fazer a mesma coisa. Você vai achar o ângulo que dá aquele valor, igualar e isolar o x, certo? Bom, mas às vezes aparece uma equação assim, ó. Isso aqui não é uma equação trigonométrica simples, né? Daquela que é seno de x é igual a um valor. Não. Aqui está 2 seno de x ao quadrado menos 5 vezes seno x mais 3 igual a zero. Então, veja, é como se ele tivesse misturado aqui o seno junto com uma equação de segundo grau. Tá? Por exemplo, se eu chamar o seno de x por uma outra incógnita, o t, por exemplo, eu posso reescrever isso aqui como sendo o seguinte, ó, 2t ao quadrado menos 5 vezes o t mais 3 igual a zero. Tá vendo? Tá? Posso considerar isso aqui assim, certo? Bom, aí eu posso descobrir qual é o valor de t que é raiz dessa equação, né? Porque isso aqui é raiz de uma equação de segundo grau. Bom, você pode aplicar o Bhaskara aí, né? Eu já falei várias vezes que o pessoal gosta de usar Bhaskara, mas eu gosto de fatorar. Isso aqui está muito claro. Ó, como aqui é mais, então isso daqui vai vir de uma soma. Ó. 2 mais 3 dá 5. Então tá na cara aqui. Ó. Então vai ficar assim. Ó. Então como aqui é uma soma, os sinais são iguais. Então isso aqui vai ser o seguinte. Ó. Vai ser alguma coisa t mais ou menos outra coisa, vezes alguma coisa t mais ou menos outra coisa. Igual a zero. Tá? Vou fatorar isso aqui. Então, como aqui é mais, os sinais aqui são iguais. Como aqui é menos, então eles são iguais a menos. Então aqui é menos, certo? Bom, eu vou colocar dois números aqui que multiplicados dá 3. E vou colocar dois números aqui que multiplicados dá 2. Certo? Bom, aí tá fácil, né? O 2 é 1 vezes 2 e o 3 é 1 vezes 3. Então eu só tenho que ajustar onde que eu vou colocar o 1 e o 2. Como o sinal aqui é igual, então eu vou colocar aqui o 2 aqui e aqui eu vou deixar o 1. Não vou colocar nada porque o 1 é 1, né? 1 vezes t é t, certo? Beleza. Agora eu só tenho que ajustar onde é que eu vou colocar o 1 e o 3 de forma que a soma dê menos 5t ao quadrado. Certo? Então se eu colocar o 3 aqui, ó, vai ficar 2t vezes menos 3 vai ficar menos 6. E se eu colocar o 1 aqui, vai ficar menos t. Então, menos t com menos 6 vai dar menos 7. Não pode. Mas se eu colocar o 3 aqui, ó, vai ficar o quê? Menos 3t com menos 2t, porque aqui vai ser o 1, né? Tá aqui tá, já coloquei já, né? Menos 3t com menos 2t, menos 5t. Então, fechou, tá aqui, ó. Quer dizer o quê? Que esse t aqui, né, para essa multiplicação ser zero, ou isso daqui é zero, ou isso aqui é zero. Mas para isso aqui ser zero, o que eu vou fazer? Ó, 2t menos 3 igual a zero, 2t igual a 3, então t igual a 3 sobre 2, certo? E aqui para ser zero, então t menos 1 igual a zero, então quer dizer que t igual a 1, certo? Beleza. Só que tem um detalhe. O que é t? T é seno x. Então, desse daqui, ó, se eu colocar o seno x aqui, vai ficar o quê? Que seno x vai ter que ser igual a 3 meios, ou seno x vai ter que ser igual a 1, certo? Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Lembra que quando eu coloquei lá, que eu coloquei assim, ó, seno do ângulo θ tem que estar entre o quê? Menos 1 e 1, certo? 3 meios, quanto que é?
3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 está nesse intervalo? Não. Então, daqui não vai sair solução nenhuma. Você ignora isso aí, tá? Mas esse aqui, o 1 está dentro desse intervalo? Tá. Então, qual que é o ângulo em que o seno dá 1? Então, vamos fazer aqui, ó. Ciclo trigonométrico. Sempre tem que passar pelo ciclo trigonométrico, tá? Aqui é o 0, π sobre 2, π, aqui é o 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π. O seno é o eixo vertical, sem sono, tá? Então, quando é que o seno é 1? O seno é 1 aqui, ó. Aqui que o seno é 1. Então, o ângulo no primeiro quadrante vai ser o quê? 90, π sobre 2. Então, olha só, seno x é igual a 1. Quer dizer que x vai ser o quê? π sobre 2. Mas só o π sobre 2? Não. As voltas completas também. Então, mais k vezes 2π, que são as voltas completas. Ó. Então, o valor de x que satisfaz essa equação aqui é o quê? São os valores de x que são o π sobre 2 mais ou menos voltas completas, né? Seja no sentido positivo ou negativo. Tanto faz. Porque, ó, π sobre 2 menos duas voltas completas vai cair aonde? Vai cair aqui também. Então, vai dar o seno desse número vai ser o quê? Vai ser 1 aí também, certo? Então, aqui é a solução. Essa aqui não saiu solução, porque saiu solução, sai daqui. Então, quer dizer o quê? Que a solução resolve a equação o quê? Solução é igual os valores de x pertencentes aos reais, está o quê? X igual a π sobre 2 mais k vezes 2π com k pertencente aos inteiros. Essa é a solução. Certo? Tá? Muito cuidado. Isso aqui é uma equação trigonométrica misturada com a equação do segundo grau. Está aqui a equação do segundo grau. Beleza? Bom, vamos aqui agora para equações do tipo tangente de x é igual a t, né? Lembrando que a tangente x pode ser qualquer número real, beleza? Mas o procedimento para resolver é a mesma coisa. Vou ter que fazer o ciclo trigonométrico, pensar qual que é o ângulo que a tangente vai dar isso aqui, né? Eu posso escrever assim, ó, tangente de θ, tá? Por que eu estou colocando θ? Porque não é só um x, θ é um ângulo qualquer. Θ pode ser, por exemplo, assim, ó, que nem a gente viu no problema, na outra folha lá, 3x menos π. Θ pode ser isso aqui, certo? E daí eu tenho que isolar o x para descobrir quanto é a solução. Porque a solução é em x, não é em θ, certo? Mas nesse caso aqui, o x está aqui, ó. O θ é o x, então beleza. Então o que que a gente faz aqui? Pega o ciclo trigonométrico, tá aqui o eixo do seno, tá aqui o eixo do cosseno. Como é tangente, então vou fazer o eixo da tangente. Isso aqui é o eixo da tangente. Aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π. Aí eu lembro, claro, que a tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 não tem, porque o ângulo aqui não vai cruzar com esse eixo aqui, então não tem, então sem problema, só não vai ter essa solução. Mas vamos lá. Tangente de x é menos raiz de 3 sobre 3. Aí a gente lembra da tabelinha, né? Da tabelinha do seno, cosseno e tangente, daí do 30, 45 e 60, né? Que daí a tangente do 30 era o quê? Era raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 era 1, e tangente de 60 era o quê? Raiz de 3, né? Eu lembrei aqui agora, né? Eu lembrei disso aqui agora, né? Mas eu não lembrava. Agora eu já fiz tantas vezes que eu decorei, né? Mas era assim, ó, 60 graus era aqui, ó. Então ia lá em cima. Bom, o 1 é aqui, ó. Aqui é o 45. Aqui é o 30. Bom, se o 60 é lá em cima, então o 60 é raiz de 3. O 30 vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 3, certo? Tá, mas tem um detalhe, aqui é menos. Opa, então é para baixo. Então é 30 para baixo. Então 30 graus está aqui, ó, 30 graus para baixo. Aqui é o menos raiz de 3 sobre 3, certo? Então, qual que é o ângulo que vai dar a tangente igual a menos raiz de 3 sobre 3? Ah, é essa daqui. Não, mas tem 2, pode ser 2. Lembra que o período da função tangente é π. O valor da tangente se repete a cada π. Então, esse ângulo aqui, mas também se eu prolongar aqui para trás, ó, vai dar esse ângulo aqui, certo? Bom, é o 30 graus, mas é o π sobre 6, né? Então, ó,
π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6, 8π sobre 6, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 11π sobre 6. Certo? E 12π sobre 6 cai aqui, fecha a volta, né? 12π sobre 6 é 2π, certo? Então, são esses valores aqui, ó, são esses arcos aqui, esse arco, que é o 5π sobre 6, e esse daqui, que é o 11π sobre 6, que dá aquele valor lá negativo. Ó, a tangente negativa aqui para baixo, tá vendo? Como ele só quer saber o x no intervalo de 0 até 2π, então, solução é igual a quê? 5π sobre 6 e o 11π sobre 6. Tá vendo? Acabou. Esse aqui é simples, por quê? Porque é só na primeira volta. Então, na primeira volta, positiva também, tá? Não é na primeira, porque ele poderia colocar assim, considere menos 2π menor do que x menor do que 0. Aí ele está falando da volta negativa, aí eu teria que achar os arcos negativos. Mas aqui ele está falando da volta positiva. Então, os arcos positivos é o quê? 1, 2, 3, 4, 5π sobre 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11π sobre 6. Morreu, facinho, molezinha. Certo? Vamos ver mais? E a última de hoje é essa aqui. Determine o conjunto solução da equação tangente ao quadrado de x é igual a raiz de 3 tangente x. Raiz de 3 tangente x, né? Bom, aparece o tangente ao quadrado aqui. Aqui tangente, certo? Bom, isso daqui é uma equação trigonométrica de tangente misturada com a de segundo grau, certo? Vou jogar para cá para você ver uma coisa. Olha só como é que vai ficar. Tangente ao quadrado de x menos raiz de 3 tangente x igual a 0. Tá vendo? Só que essa aqui eu não vou nem fazer substituição. Eu vou colocar tangente x em evidência, porque aqui é tangente x ao quadrado. Então, aqui, ó, tangente x vezes tangente x, né, para dar tangente ao quadrado, menos raiz de 3, para dar tangente, menos raiz de 3 tangente x, igual a 0. Então, ó, para essa multiplicação dá 0, ou tangente x é igual a 0, ou tangente x... tangente x menos raiz de 3 é igual a 0. E nesse caso, tangente x vai ser o quê? Raiz de 3, tá vendo? Chegamos naquele tipo de equação que é tangente de θ é igual a um valor aqui, né? Um valor k aqui. No caso aqui, o k aqui é 0, e no caso aqui, o k aqui... Não, o k aqui é raiz de 3 e o k aqui é 0. Certo? Falei k aqui, né? O k aqui, o k aqui, k aqui... K aqui é fruta, né? Bom, vamos lá. Então, tangente x é igual a 0. Certo? Aí, o que eu vou ter que fazer? Aqui, o determine o conjunto de solução é quando ele não especifica que é na primeira volta, é nos reais. Então, tem que colocar todas, certo? Bom, então vamos lá. Então, aqui o ciclo trigonométrico. Aqui os eixos x e y. E aqui o eixo auxiliar, o eixo da tangente aqui, certo? Aqui é o 0. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o π. 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π, beleza? Tá. Então, qual é o arco cuja tangente dá 0? Tangente de 0 é aqui, né? Então, aqui dá esse valor, aqui dá esse valor, e aqui vai dar esse valor, e aqui no 0 vai dar o quê? 0. Então, tangente x igual a 0, quer dizer que o x aqui, ó, é igual a 0, certo? Mas é o único? Não. Como a tangente, ela ocorre, né? A função tangente, ela é periódica em π, então eu sei que o 0, né? Tangente de 0 é 0, tangente de π também é 0, tangente de 2π também é 0, tangente de 3π também é 0, certo? Então basta eu colocar x igual a 0 mais k vezes meias voltas. Porque agora são meias voltas que soma, né? Meias voltas. O seno ocorre o mesmo valor a cada meia volta, certo? Então começa no 0, mais meia volta π, mais meia volta 2π, mais meia volta 3π. Tá aqui, ó, 0 mais k vezes meias voltas. Tá? Esse 0 aqui eu posso ignorar. Então eu posso colocar simplesmente que x é igual a quê? K vezes π, com k pertencente aos números inteiros.
É a primeira solução. É a solução que saiu daqui, ó. Mas tem essa daqui também, ó. Tangente x igual a raiz de 3. Bom, raiz de 3 é o quê? Positivo. Aqui no 45 dá 1. Raiz de 3 é lá em cima. Pô, peraí. Raiz de 3, então, o ângulo é o quê? 60 graus, ó. E o 60 graus é o quê? É o π sobre 3, né? Eu pego o 180, divido em 3 partes iguais e eu tenho π sobre 3. Então, no caso dessa daqui, o x vai ser o quê? O π sobre 3, mais o quê? Mais meias voltas, porque daqui para cá a tangente também dá. Daí vem para cá, a tangente também dá. Então, x aqui vai ser π sobre 3 mais k vezes meias voltas, né? Com k pertencente aos números inteiros. Tá aqui, ó, né? Na verdade, tem que colocar aqui o quê? X pertencente aos reais, certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu vou tentar colocar de uma maneira mais simples aqui, ó, a notação, tá? Então, vamos tentar. A solução vai ser o quê? O valor de x pertencente aos reais tá o quê? X igual a π sobre 3 ou zero, né? Ou zero, mais k vezes meias voltas, com k pertencente aos números inteiros. Será que ficou bom assim? Ficou esquisito, né? Esse aqui, ó, π sobre 3 ou zero mais k, ficou esquisito, né? Isso aqui eu tentei simplificar, mas ficou esquisito, né? Pode ser que você encontre essa anotação aqui, né, em algum lugar. Mas o ideal mesmo é colocar x pertencente aos reais, né, conjunto, tal que isso ou isso, né, porque aqui não preciso nem colocar o zero, né, é só k, π, porque o zero já está ali, né. Isso ou isso com k pertencente aos inteiros. Beleza, certo? Ó, x igual a k π ou x igual a π sobre 3 mais k π com k pertencente aos números inteiros. Certo, gente? Olha, eu espero que tenha ficado claro isso aqui, tá? Muito importante isso aqui, tá bom? Aparece muito, cai muito em vestibulares o tempo todo, tá bom? Mas é claro, não vai ficar só nos exercícios que eu fiz aqui no vídeo, tá? Você tem que praticar, tá? Então aqui embaixo tem ali a lista de exercícios, tá? Tem um PDF escrito ali, lista de exercícios de trigonometria no ciclo. Você pega aquela lista de exercícios e vai fazendo, tá? O PDF não tá bem bonitinho ainda, eu tô arrumando ele, mas dá para você ver lá os exercícios e fazer o exercício. E a resolução tá lá no vídeo também, tá? Tá lá no YouTube. É só você ir lá e clicar no negócio e ver a resolução e fazer o exercício, tá bom? Bom, então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, né? Chama mais gente para vir aqui por mim. Eu sempre falo isso, chama a gente aqui, tá? Vai me ajudar e vai, né, democratizar o ensino, levar esse ensino para mais pessoas, permitir que pessoas, por exemplo, ó, nesse período agora que nós estamos aí nesse problema aí da pandemia, né? Da pandemia da OMS, né? Porque, na minha opinião, é pandemia da OMS. Nesse período que nós estamos na pandemia, quem é aluno de escola pública não está nem aí, eles não têm nem aula nem nada. Se ficar nesse confinamento social, né, dos ditadores aí, se ficar nesse confinamento social aí por 3 meses, os alunos de escola pública vão ficar 3 meses sem aula, né? 3 meses sem aula, não é verdade? Mas o aluno de escola particular, o aluno de escola particular geralmente está tendo aula na internet, à distância. Então, para aluno de escola pública, chama, vem estudar aqui. Vem estudar aqui, aprende a estudar pela internet, aprende a baixar o arquivo do Google Drive, aprende a pegar o caderno, aprende a pegar a caneta e fazer o exercício. É só uma questão de querer. Quem quer, consegue. Beleza? Então chama o pessoal, convida o pessoal, traz o pessoal para cá e vamos estudar, tá certo? Então aqui as aulas do segundo ano, todas elas desde o começo do ano. Então é isso aí. Vamos que vamos e até semana que vem.